Então vamos lá. Boa noite a todos aí, pessoal. Agradecer a presença dos que estão por aqui, já somos 12, 13, 12 agora. Agradecer a presença do Bruno Rocha, que é o nosso advogado, do escritório Stilac Rocha, que vai fazer esclarecimentos hoje. Presença dos diretores nacionais, Bruna Carvalho de Pieri, do Adriel Gael, diretor de comunicação, né? E a live de hoje é para fazer esclarecimentos a respeito da absorção dos quintos que houve a, com o aumento, né, com a recuperação da inflação que a gente teve nesse momento, né, essas três parcelas de 6%. Então, o Bruno vai poder falar para nós aí, explicar quais foram as ações do sindicato até hoje, como é que se comportou isso e o que que nós vamos fazer na luta para tentar conseguir a não absorção dos quintos pelos aumentos que estão por vir nesses próximos 3 anos. Ok? Deixa a palavra com você, Bruno. Boa noite, Cantônio. Bruno, Boa noite a todos. Estão me Bruno, ouvindo? se você não se incomoda, eu gostaria de dar uma palavrinha, desde já aqui, boas-vindas aos colegas na qualidade de diretor de comunicação. Deixa eu só abrir minha câmera aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cantone. Boa noite, Bruno, Mar, o pessoal que está aqui, acho que é a Bruna, acho que o Carlos está aqui. Agradecer a presença de vocês. Esse assunto que está sendo uma preocupação enorme da categoria, né? Então, que vocês sirvam de replicadores dessas informações para os colegas da base, para os colegas servidores. A gente sabe que ainda que sejam um pouco de colegas ainda que tenham esses quintos incorporados, né? E aí vocês podem, a live fica gravada aqui no nosso YouTube, você depois pode, inclusive, pegar o link, distribuir aí para a tua base. Não esqueçam de seguir o CineMP em todas as redes sociais, é importante o engajamento das redes sociais aí para vocês estarem por dentro de tudo que o CineMP vem fazendo aí para vocês, servidores, né? Então a gente tem um canal no Telegram, tem um canal, a página no Facebook, página no Instagram, tem Twitter, todas as nossas matérias, tudo que a gente faz em defesa do servidor do Ministério Público da União está sendo divulgado amplamente nessas redes sociais do sindicato. Então, eu agora assumi essa função da diretoria de comunicação. Apareceu aqui o Leonardo Fontoura, que é nosso diretor de aposentados e pensionistas. Então, estou nessa missão aí de continuar engajando nossas redes sociais e fazer com que as ações do sindicato cheguem a todos vocês, a todas as bases aí. Precisando, como sempre, né, estou disponível aí a todos vocês. Não sei se algum outro diretor nacional quer falar, Leonardo Bruna, que está aí. É isso. Obrigado e boa live aí para todos vocês. Bruno, a palavra está com você. Perfeito, perfeito. Quem vai falar? Bruna? Ou eu posso falar? Você mesmo, Bruno. Pode ir, Bruno. Obrigada. Perfeito, então. Primeiramente, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Renato Cantoni. Boa noite, Bruna, Adriel, Leonardo, todos os demais servidores que estão nos acompanhando nessa live de hoje. Nós vamos tratar hoje de um tema extremamente polêmico, que ele está sendo debatido atualmente no Ministério Público Federal, depois de retornar aí o debate do Supremo Tribunal Federal após a decisão do ministro Gilmar Mendes em referente à incorporação dos quintos, e o sindicato ter conquistado aí para a categoria essa com condições inflacionárias e, consequentemente, a aplicação da decisão do Gilmar Mendes eles estão realizando agora. Só um minuto. Deixa eu só realizar uma coisa no celular. Pronto, peço desculpas a todos aí, é só para a gente não ter diferença dentro da Ô, live. Bruno, só deixa eu dar um Oi. aviso antes que você comece, para o pessoal que está lá no YouTube. Nós vamos copiar as perguntas lá do YouTube para a gente poder fazer as respostas, né? Porém, a gente não vai interagir lá com respostas diretamente no chat do YouTube. A mesma coisa aqui no chat do... Vocês podem colocar as perguntas no chat aqui do Zoom, que nós vamos juntar as perguntas para poder ir fazendo as respostas para que eu te passe para você poder responder. Seria isso.
Perfeito, perfeito. Pronto. Então, voltando à linha do que eu estava tratando, então nós temos atualmente a aplicação da decisão do ministro Gilmar Mendes referente aos quintos. Vou passar um pouquinho para vocês, primeiro sobre o que são os quintos, né? Os quintos que nós estamos tratando não são aqueles vinculados até o ano de 98, tá? Todos os servidores que tiveram os quintos incorporados na vigência da legislação, normalmente até o ano de 98, esses quintos não serão atingidos em si pela decisão que nós vamos tratar hoje. Nós estamos falando dos quintos incorporados do período de 98 a 2001, onde ficou um vácuo legislativo tratando sobre essa incorporação dos quintos. Os quintos, só para a gente poder lembrar um pouquinho, são aqueles servidores que exerceram cargo de função de confiança ou cargo comissionado, que a cada 12 meses garantia a incorporação de um quinto dessa função, ou desse cargo comissionado. E esse 1/5 até o teto de 5/5 ali naquele momento, e nós tínhamos os décimos também anteriormente. Então, se você se enquadra na linha de que você teve a incorporação dos quintos até 98, não se aplica nessa live que nós estamos fazendo hoje. Agora, se a sua incorporação, a sua vantagem pecuniária individual está ali sobre os quintos, trata de 98 a 2001, em decisão reconhecida administrativamente pelo Ministério Público em 2005, essa live ela é para você, tá? Até para a gente conseguir atingir um delimitador do nosso público-alvo que nós vamos tratar aqui. Voltando, então. Então, todos os servidores que tiveram a incorporação dos quintos de 98 a 2001 foi através de um vácuo legislativo. Dentro desse vácuo legislativo, foram ajuizadas ações coletivas para garantir a incorporação desses quintos durante esse período, e além de ações judiciais para poder incorporar os quintos durante esse período, foram feitos pedidos administrativos pelos sindicatos. O SINDI-MPU ingressou com uma ação à época, o SINDJUS ingressou com uma ação à época também, e o SINDI-MPU também fez o requerimento administrativo. Primeiro, quanto ao requerimento administrativo, ocorreu julgamento favorável sobre o reconhecimento desse período de vacância de 98 a 2001, em que era possível, sim, a incorporação dos quintos durante esse período, e ocorreu reconhecimento administrativo, inclusive com pagamento de retroativo no ano de 2005 e pagamento de retroativo no ano de 2006, ficando ainda resquícios de pagamento para alguns servidores que receberam esses retroativos decorrentes desse período. Então, teve esse reconhecimento administrativo, as ações judiciais continuaram, a ação do SINDJUS transitou em julgado pela procedência da ação dos quintos, tá? Pelo reconhecimento dos quintos, transitou em julgado de maneira coletiva. Em contrapartida, a do SINDI-MPU, à época, gerou a improcedência da ação, e quando foi feito o recurso pelo advogado, à época, não foi recorrido sobre o mérito em si da demanda, na intenção, provavelmente, de uma visão de que já teria sido direito reconhecido administrativamente pelo período superior a 5 anos, que seria um trânsito julgado administrativo, quando a administração não poderia mais questionar esse recebimento. Então, não foi recorrido sobre o mérito da ação, mas sim quanto aos honorários a serem pagos para a união decorrente do processo. Esses honorários foram, e não foi mais possível questionamento de mérito, mas a ação do SINDJUS foi transitada em julgado. O direito reconhecido administrativamente pelos servidores, quando ele ocorreu um trânsito, nós chamamos de trânsito em julgado administrativo, que é quando ocorre a decisão, depois de decisão, depois de 5 anos, tem uma decadência da possibilidade de questionamento sobre a matéria. Contudo, a União aproveitou uma demanda, trouxe ao Supremo Tribunal Federal uma discussão sobre isso, com repercussão geral, e no momento, o ministro Gilmar Mendes era o relator da demanda. O ministro Gilmar Mendes, ele fez um julgamento que ele superou, inclusive, esse trânsito em julgado administrativo. Qual foi o entendimento dele para superar esse trânsito em julgado administrativo? Que se os quintos eram pagos sucessivamente, mês a mês era possível a renovação da possibilidade de questionamento sobre aquela decisão. É algo que nós não corroboramos, é algo que, se nós formos tratar dentro da letra pura em si do direito, não seria possível, porque o ato não é o pagamento, não é o pagamento que gera a continuidade desse direito, mas o ato é a decisão que reconheceu esse direito. Então, a época deveria ter sido recorrida, a época deveria ter sido questionada, a época deveria ter sido judicializada essa demanda, e não foi.
Então, o nosso entendimento sequer poderia ter tido esse julgamento no Supremo Tribunal Federal da maneira que foi feita, porque entrou numa matéria e flexibilizou um direito que nós entendemos que ele é um direito absoluto. A União ela não tem a capacidade de questionar depois de 5 anos uma decisão administrativa, nem com reconhecimento administrativo, que é a revisão do próprio ato da administração pública, e nem pela via judicial. Mas, nesse caso em si, o ministro Gilmar Mendes utilizou essa tese de que o direito sucessivo, naquele momento, pelos pagamentos, geraria a possibilidade de questionamento disso. Quando ele fez a modulação dos efeitos sobre os quintos, ele fez um julgamento, primeira coisa que eu quero contar para vocês, contrário ao entendimento de todos os tribunais anteriores. O quê? Nós tivemos o reconhecimento administrativo dos quintos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos tribunais regionais federais, nós tivemos o reconhecimento dos quintos pelo próprio Supremo Tribunal Federal para os servidores da Casa, nós tivemos o reconhecimento dos quintos pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações transitadas e julgadas de diversas maneiras para servidores que ingressaram individualmente, mas o Gilmar Mendes veio com entendimento, contrariando esses posicionamentos, e realizou um julgamento falando o quê? Os servidores que tivessem em si, os servidores que tivessem ajuizados ações individuais ou decisões coletivas com trânsito em julgado, seria garantido o direito a esses servidores. Contudo, todos aqueles servidores que tiveram direito reconhecido apenas administrativamente, que é a grande maioria dos servidores do Ministério Público da União, todos os demais reajustes e recomposições, ele utiliza o termo reajuste, tá? Não recomposição inflacionária, ele utiliza o termo reajuste na decisão dele. Todos os reajustes posteriores gerariam a absorção dos quintos de 98 a 2001, concedido de 98 a 2001. Ou seja, se você recebe R$1.000, você recebeu um reajuste de R$300 no seu vencimento básico, consequentemente, a tua VPNI, que era de R$1.000, ela vai reduzir esses R$300 que foram para o seu vencimento básico. Ou seja, o seu vencimento básico vai aumentar R$300 e a sua VPNI, que era de R$1.000, vai para R$700, até que ocorra a absorção total sobre os quintos. Ou seja, os servidores que possuem quintos, na verdade, eles vão ter um impacto em si salarial com as recomposições inflacionárias ínfimo. Um exemplo, novamente. O que o servidor efetivamente vai ter no seu salário? Ele vai ter, no nosso caso, a GAMPO, a GAS, que vai refletir sobre esse aumento no vencimento básico. Mas o vencimento básico em si, ele vai equivaler com a questão dos quintos. Ou seja, se a pessoa recebia, o mesmo caso, R$1.000 de VPNI referente a 98 2001, e teve um reajuste de R$300, seu salário sendo R$1.000, esses R$300 vão ser deduzidos da VPNI ficando em R$700, o seu vencimento básico vai aumentar R$300. Só que esses R$300 vão refletir na GAMPO, na GAS, na gratificação de perícia, na gratificação da parte da informática. Então, ele vai refletir nessas verbas. Então, a pessoa vai ter um impacto salarial mínimo, mas vai ter esse aumento do seu salário, mas, consequentemente, no vencimento básico, ele vai equivaler com a redução do vencimento da VPNI. Então, esse foi o entendimento do ministro Gilmar Mendes em referência aos quintos reconhecidos administrativamente. Como eu disse, a grande maioria dos servidores do Ministério Público da União não possuem ações individuais quanto aos quintos, porque ficaram abarcados dentro daquela demanda coletiva, depois tiveram reconhecido administrativamente, não quiseram questionar posteriormente esses valores. E, como eu disse, a ação do próprio SINDI-MPU ela foi julgada pela improcedência da ação e não foi recorrida quanto ao mérito em si pelo advogado Elba. Então, quando a gente vem em si, dentro da realidade do Ministério Público da União, esse é um tema muito menos complexo do que nós tratamos na última live, que são os 13,23%, quando a gente trata dentro da situação do Ministério Público da União, o que foi feito pelo sindicato? Mesmo tendo ciência dessa situação em si que aconteceu com a ação própria, tá? Com a ação própria do SINDI-MPU, com o trânsito julgado da ação do Sindjus, gerou um período de questionamento sobre essa ação do Sindjus em rescisória. Não foram realizadas execuções durante o período dessa ação rescisória. Essa ação rescisória caiu e nós tivemos o prazo de 4 meses para realizar o máximo de execuções individuais possíveis vinculadas aos servidores do Ministério Público da União. Por que 4 meses? Do período que caiu a rescisória e que em si foi feito o início das execuções tanto pelo Sindjus quanto pelo SINDI-MPU para seus filiados. Nós fizemos um chamamento, o SINDI-MPU fez um chamamento nesse sentido, buscando o máximo de servidores que recebiam quintos à época. Por quê? Tudo bem, a decisão do Sindjus, ela gerou um caráter coletivo de trânsito em julgado. Isso, por si só, já seria motivo para poder fazer um amparo de substituição processual da categoria.
Contudo, como é que nós buscamos a extensão desse direito de maneira clara pela via individual, sem questionamento de representatividade do Sindjus, sem questionamento de representatividade territorial, sem essa briga em si. Nós conseguiríamos fazer isso com uma execução daquela ação coletiva, daquele acórdão coletivo que transitou em julgado, uma execução individual sobre ele. Por quê? Naquele momento, nós estaremos estendendo os efeitos daquela decisão efetivamente para aquele servidor. E nós fizemos esse chamamento e ingressamos com diversas ações individuais, tratando sobre a execução dos quintos. Naquele momento, o que o servidor falava? Eu estou amparado por essa decisão e agora eu estou buscando a minha execução, não só da manutenção do direito aos quintos dentro do meu vencimento, distinto daquela decisão, que o Supremo Federal trouxe, eu estou amparado não pela via administrativa, mas pela via coletiva dentro de uma ação com trânsito em julgado pela via judicial. Então, nós estendemos esse trânsito em julgado para esta pessoa, e essa pessoa estaria amparado por uma ação judicial com trânsito em julgado que gerou efeitos a ele ou a ela, ao filiado ou afiliada. E aí sim, você seria a excludente da decisão do Gilmar Mendes, porque a decisão do Gilmar Mendes só vai absorver quem teve direito reconhecido administrativamente. Quem teve judicialmente com trânsito em julgado não vai absorver. Vai ter o seu direito garantido à manutenção dos quintos. Então, diante disso, foi feito um requerimento administrativo pelo SINDI-MPU, arguindo que existia essa ação com trânsito em julgado coletiva, que todos os servidores deveriam ser amparados pela manutenção dos quintos decorrentes da ação com trânsito em julgado, e, além disso, diversos servidores teriam ingressados individualmente, que esses servidores que ingressaram individualmente ocorreria a extensão em si do benefício do trânsito em julgado a essas pessoas com maior certeza, com maior convicção. Com esse requerimento administrativo que foi feito, protocolado perante a Procuradoria-Geral da República, eles consultaram a Conjur. A Conjur deu um parecer e, posteriormente, o secretário-geral adjunto, Dr. Paulo, ele fez uma manifestação seguindo o parecer da Conjur, fazendo o quê? Absorva os quintos para todos os servidores do Ministério Público da União. E aqueles servidores individualmente que se sentirem afetados e que possuam direito, com base na ação de trânsito julgado, busquem o seu direito em termos, né? Eu estou colocando assim em termos de leitura que nós fizemos de uma maneira, colocando aqui de uma maneira mais genérica de vocês, mais abrangente, não no texto em si, não no ipsis literis do que está escrito na decisão. Mas aqueles que individualmente requiserem, solicitem a demanda individualmente, que neste caso nós analisaremos caso a caso, e os casos que nós entendermos que é cabível, ocorrerá o pagamento retroativo do que foi absorvido, e esse servidor não será penalizado com a absorção, ele não terá a absorção nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, com base nisso, nós fizemos uma matéria em conjunto com o SINDI-MPU, disponibilizando um requerimento administrativo para aqueles servidores que ingressaram individualmente com a demanda, para que nós possamos requerer, demonstrar que existe uma ação individual para aquela pessoa fazendo a execução do direito, pedindo a manutenção dos quintos e buscando o seu retroativo, demonstrando que naquele trânsito julgado atingia, sim, esse servidor. Muita gente nos questionou a possibilidade de nós virmos com uma execução, com um mandado de segurança coletivo, representando toda a categoria. O que acontece? O SINDI-MPU, neste caso, não é o detentor da ação coletiva. O SINDI-MPU não foi quem ganhou a ação coletiva. Quem ganhou a ação coletiva foi o Sindjus. Então, imagine que o mandado de segurança do SINDI-MPU seria: o SINDI-MPU está pedindo para toda a categoria que seja reconhecida a extensão de um direito reconhecido na ação do Sindjus, que é uma entidade sindical diferente, vai contra o artigo 8º da Constituição, que trata sobre a unicidade sindical. Então, o SINDI-MPU ele não teria legitimidade para poder fazer representação e substituição de toda a categoria nessa demanda. Quem teria esta capacidade para o mandado de segurança eventual neste sentido seria a própria entidade do Sindjus. Mas nós não faremos nada? Não, muito pelo contrário. Além de disponibilização desse requerimento administrativo, a todos os servidores que ingressaram com as ações individuais buscando essa extensão, ou aqueles também que, porventura, não entraram com a ação individual, mas querem buscar um direito, falando que aquele trânsito julgado o atingiu, de maneira individual, nós o faremos. Nós o faremos de maneira individual, porque nós não entraremos em conflito quanto à questão da unicidade sindical, do artigo 8º. O SINDI-MPU não pode pleitear um direito de terceiro perante uma outra ação com outro trânsito julgado mesmo que coletivo. Então, neste caso em específico, o que o SINDI-MPU tem a capacidade de fazer? Além do requerimento administrativo individual,
E aí nós estamos estimulando que primeiro ingresse com requerimento administrativo individual para que a gente tenha a negativa, para que a gente junte no processo, inclusive nem precise criar um novo processo, junte na execução e fale, olha, esse transjulgado atinge esse servidor e a administração pública está fazendo absorção. Então nós queremos uma cautelar para que garanta que não ocorra absorção desse servidor. Então este direito nós vamos fazer e também, caso seja necessário, nós vamos ajuizar individualmente diante da manifestação em si do próprio juízo referente da execução. Ou, caso também seja do interesse decorrente disso, nós identificarmos que a administração pública vai levar muito tempo para fazer análise desse requerimento, nós já vamos judicializar também individualmente com uma cautelar dentro do processo, e se necessário essa cautelar tiver alguma liminar indeferida, algo do tipo com mandado de segurança individual para a pessoa. Então, nós não vamos nos furtar, e é isso que eu quero deixar muito claro, nós não vamos nos furtar de realizar a defesa de todos os servidores do Ministério Público da União. Mas eu quero deixar claro que, diante da questão do posicionamento, inclusive, da administração pública e da necessidade do trânsito em julgado de uma ação, nós vemos maior chance de êxito para aqueles que ingressaram individualmente. Mas eu não ingressei individualmente, não tive o tempo hábil, não mandei a documentação em tempo hábil, não foi ajuizada a minha ação individual, vou perder esse direito? Quem entrou com execução individual, nós temos uma chance de direito muito boa de não ocorrer qualquer absorção, porque a gente tem um trânsito julgado individual naquele momento, a extensão daquele trânsito julgado coletivo. Mas, se não é o seu caso, nós podemos pleitear judicialmente, arguindo que o Sindijus, naquele momento, não apresentou um rol de substituídos pela ação. Entrou com base no artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, que é por substituição processual. E como ele entrou por substituição processual, ele entrou representando todas as categorias existentes no seu estatuto à época. E à época, o SINDMPU, os servidores do Ministério Público da União, CNMP, SMPU, estavam dentro daquela representação. Que aí essa é uma ação bem antiga referente ao Sindijus. Então, à época, existia essa representatividade, à época, eu sou servidor você é servidor do Ministério Público da União, você estaria abarcado por aquela ação. Então, nós não estamos nos furtando da defesa de todos os servidores, não são só aqueles que estão pela via, que ingressaram com as execuções individuais, mas também aqueles que não ingressaram, buscando, nos que não ingressaram, o amparo dentro de uma ação coletiva que foi julgada à época, e aquele direito seria estendido. A pessoa não conseguiria realizar o recebimento de pecúnia anterior, mas ele conseguiria em si não receber o retroativo, né, que seria direito através do decorrente da ação, mas ele poderia buscar a extensão de um direito garantido numa ação coletiva, como foi feita em si pela questão da ação do Sindijus. Então, nós temos essa capacidade de questionar tanto administrativamente quanto judicialmente. A princípio, seguiremos administrativamente. Se ocorrer alguma morosidade da administração, nós já vamos acautelar ela pela via judiciária, tá? Então, não terá, e aí eu quero deixar claro, neste momento, não terá uma demanda coletiva do SINDMPU buscando a garantia deste direito, porque a ação coletiva não é do SINDMPU. Apenas por isso, nós temos ausência de legitimidade para poder pleitear este mandado de segurança pelos seus substituídos. Mas nós vamos fazer individualmente, através da assessoria jurídica do sindicato, sem qualquer custo processual, sem honorários, a defesa em si de todos esses servidores que se enquadram nessa situação, tá? Eu tentei ser bem sucinto, Antônio, quanto ao tema, mas eu espero ter sido esclarecedor quanto à matéria. Ótimo, Bruno. Acho que era bem por aí mesmo. A gente tem uma série de perguntas que a gente já tinha recebido durante o dia e algumas que estão vindo ali no chat do Zoom. Eu vou te passar por aqui, te passei o link ali no nosso chat, mas vou ir lendo as perguntas aqui para tentar resumir, né? Explicação geral você já fez. A data do acórdão e o trânsito julgado você também já falou. O que o sindicato já fez, o que o sindicato fará, né? A ação original, tá? O pessoal está perguntando assim, como que eu posso saber se eu tenho ação judicial dos quintos e se já transitou em julgado? E como se vai dar a situação, porque a PGR, a decisão do secretário-geral, foi para fazer uma incorporação geral de todos, e aí depois fazer a análise, mesmo em tese quem está com as decisões transitando em julgado. Vamos lá. Quanto à matéria, primeiro cabe expor que servidores na época, tá? Lá no período do reconhecimento do direito, eles ingressaram individualmente. Existem, sim, casos de ações individuais de servidores do Ministério Público da União que judicializaram individualmente.
Quem gostaria de receber essa informação é fácil, é só abrir um sistema de protocolo, o escritório consegue, pelo seu CPF, identificar se você ingressou ou não com a ação individual à época. Quanto à execução que eu estou tratando, todos os servidores que ingressaram com certeza vão se lembrar, porque ela se deu de abril a julho de 2022, do ano passado. A pessoa mandou a documentação para a ação dos quintos perante o protocolo do SINDI-MPU. Então, se você tem dúvida, primeiro, se você ingressou com ela individualmente lá atrás, só abrir um protocolo, fazer um pedido, nós conseguimos identificar e reportar o senhor ou a senhora. Se você não fez a época e você mandou a documentação de abril a julho, é só você pedir, nós encaminharemos o número do processo, porque todos os documentos que foram entregues ao escritório, as execuções foram protocolizadas individualmente. Então, nós temos todas as ações individuais de quem enviou a documentação de abril a julho, e aqueles que não enviaram, mas sem dúvida se ingressaram à época, é só solicitar pelo sistema de protocolo do SINDI-MPU que nós conseguimos verificar. Ok, Bruno. Deixa eu buscar outra aqui. Então, depois, como é que vai ser, por exemplo, assim, quem vai seguir recebendo? Tanto de que, ou seja, assim, ó, quem não tem nenhum trânsito em julgado, quem não fez execução, vai ter condição de seguir recebendo no futuro, mesmo depois da própria reorganização da PGR? Como se vai dar isso? Então, com essa situação da Procuradoria-Geral da República, que nem eu falei, quem não entrou individualmente tem uma chance de direito mais baixa, tá? Em regra, porque os servidores estariam amparados por uma decisão administrativa do Ministério Público da União. Então, em regra, o que vai acontecer é que aqueles que ingressaram com individual e tiveram trânsito julgado procedente e aqueles que entraram com execuções individuais, eles permanecerão com o direito em si. Mas aqueles que não ingressaram, o que nós faremos para essas pessoas que nos procurarem é ingressar com requerimentos administrativos e, posteriormente, com ações judiciais individuais, requerendo que ocorra a extensão do trânsito em julgado da ação coletiva do SINJUS, alegando que foi uma ação por substituição processual de categoria, artigo 8º, inciso 4 da Constituição. Então, esse servidor não teria direito ao retroativo, mas teria direito à permanência dos quintos. Essa vai ser o que nós vamos fazer. Mas aí vamos depender do judiciário. Ainda posso pedir a execução? Não. Prescrever o direito de realizar a execução, porque só para explicar, o direito a executar, ele tem o mesmo prazo retroativo dos 5 anos para trás. Quando você ingressa com a ação, a forma ela tinha 5 anos para trás. Quando você realiza a execução, você tem o mesmo prazo. A partir do trânsito julgado, você tem 5 anos para poder realizar a execução. E, mesmo com a ação de protesto, esse direito acabou em julho de 2022. Perfeito. Aqui tem alguns colegas que é a mesma situação, acho que você já respondeu, mas só para reforçar, né, eu tenho ação com o SINDJUS individual e mesmo assim tive absorção, eu ingressei individualmente e mesmo assim tive os quintos absorvidos. Essa é uma situação que a PGR absorveu de todo mundo numa primeira situação, porque ela vai fazer análise de caso a caso, e na próxima folha, quem em tese tenha direito antes de 98, ou quem tenha decisão transitada em julgado, ela vai devolver, inclusive, o retroativo atualizado, né? Você tem aí o número da ação coletiva, Bruno? Da ação do SINDJUS, né? Que é a ação que ganhou? Renato, eu não tenho ela fácil aqui. Eu posso conseguir. Tá. E aí a gente deixa ela disponível lá no site, na matéria, a gente atualiza a matéria e deixa ela lá. Mas eu acredito que foi disponibilizado à época, tá? Só para poder esclarecer, eu acredito que na matéria do SINDI-MPU que foi tratada à época existe o número da ação. Sim, em várias matérias do SINDI-MPU tem esse número, mas nessa última matéria da live também a gente busca deixar lá, tá bom? Aonde eu encontro o requerimento administrativo e eu preciso enviar para entrar com o requerimento? O que eu preciso enviar para entrar com o requerimento administrativo? Vai ter que precisar de algum outro documento fora o requerimento? Então, na verdade, nós disponibilizamos um modelo de requerimento administrativo no site do sindicato, mas aqueles que possuírem interesse em abrir um protocolo, a gente faz um requerimento individual utilizando os argumentos em si da sua ação.
Nós colocamos um geral para aqueles servidores que tiverem interesse de buscar, e se encontra dentro do site do SINDI-MPU e foi disponibilizado na última matéria que foi divulgada sobre os quintos. Mas, aqueles servidores que possuírem interesse, simplesmente abrir um sistema de protocolo, nós faremos o requerimento administrativo e encaminhamos. Em regra, nesse caso, nós estamos solicitando que o servidor realize o protocolo. Ele mesmo abra o próprio sistema do Ministério Público e realize o protocolo, para que ele receba em si a intimação decorrente dessa decisão individual de maneira mais célere e ele possa realizar esse acompanhamento também. Então, nós estamos instruindo o protocolo individual. A pessoa vai pegar essa documentação, esse requerimento que nós vamos colocar, vamos informar os documentos que precisam instruir, ele assina e entra com o protocolo pelo próprio sistema do Ministério Público. Ok. O requerimento acho que ainda não está no site, Bruno, mas nós vamos subir amanhã cedo esse requerimento, fica aqui para todos a informação. A gente sobe o requerimento geral amanhã na matéria, né? A gente agrega mais um link lá na matéria com o requerimento para que os servidores possam fazer isso. Alguém perguntou aqui se a execução busca o recebimento dos passivos, para quem já fez a execução, obviamente, né? Porque ela já prescreveu, não há como entrar com a execução quem não fez. O que buscava a execução naquele momento? Renato, desculpa, para mim falhou aqui. Você poderia repetir, por favor, a pergunta final? Vou repetir para você. A execução busca o recebimento dos passivos? Ou seja, quem entrou com a execução antes da prescrição da execução, estava buscando o recebimento dos passivos? Quem entrou com a execução antes de julho de 2022, nós requeremos sim o passivo. A execução ela é não só da extensão da manutenção, mas como da busca do valor retroativo também referente aos quintos. Uma pergunta ali que eu vou responder aqui, que é mais administrativa, é a respeito do requerimento, se ele deve ser feito no único. Para quem para quem é do MPF, o requerimento deve ser feito no único, tem acesso ao único, direcionado à SGP ou à Secretaria-Geral. A gente vai colocar ali no próprio requerimento. Quem é dos outros ramos tem que direcionar e usar o sistema do seu próprio ramo, ou seja, quem é do MPT deve colocar no MPT, no sistema do MPT, para a Secretaria-Geral do MPT, porque cada ramo tem a sua folha de pagamento e cada ramo tem a sua própria gestão de pessoas. E é eles que estão fazendo estão retendo, né, fazendo a absorção dos quintos. A regra foi igual para todos, os ramos estão trabalhando iguais, mas tem que o requerimento ser direcionado a cada ramo. Então fica mais fácil. Quem é do MPDFT vai usar o sistema do MPDFT. Quem é do MPT vai usar o sistema do MPT, do MPM, né? E do MPU, do MPF vai usar o único. Ok? Deixa eu ver a próxima aqui. Eu acho que seriam essas, assim. As outras são repetidas do mesmo. É importante, Bruno, para fazer antes que você faça o fechamento, que o sindicato, paralelo a todo esse trabalho judicial, nós estamos fazendo um trabalho parlamentar, junto aos parlamentares. No final do ano passado, quando nós fomos buscar a aprovação do nosso projeto para recomposição da inflação, a gente, junto com a deputada Érica Cocai, que era a relatora do nosso, na verdade, com a deputada, atual governadora, a deputada Celina Leão, e aí, juntamente com a Érica Cocai, que trabalhou com ela, naquela ocasião, a gente fez emenda no nosso projeto para que os quintos não fossem absorvidos. Essa emenda não conseguiu ser votada, porque o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, não permitiu que nenhum tipo de emenda nos projetos de reajuste salarial fossem colocadas. Inclusive, nosso reajuste era diferente, né? Era para ser em 2 anos, acabou sendo em 3 por uma imposição dele, uma negociação entre o Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira. Mas ele fez um compromisso com as deputadas, a deputada Celina Leão, a deputada Érica Cocai, que esse ano ele permitiria fazer uma emenda em algum dos projetos para que esses quintos não fossem absorvidos. Claro que o trabalho parlamentar ele é mais demorado, mas ele vai ser mais sólido, porque se a gente conseguir emendar a lei, e isso aí vai perdurar, né?
porque vai trazer essa condição que aqui esses quintos que já estão incorporados, tanto administrativamente quanto judicialmente, não sejam absorvidos pelos aumentos futuros, seja permanecido da forma que está. Nós já apresentamos a emenda esse ano para a deputada Érica Cocai, ela está fazendo um trabalho junto ao presidente Arthur Lira, está conseguindo uma reunião para a gente ir lá e a gente fazer um acordo daí de bancada, e aí a gente vai precisar do trabalho de todos os servidores, porque os servidores nós vamos fazer um mapeamento e toda uma gestão para que todos os servidores vá nas bases dos deputados, principalmente dos líderes de bancadas, fazer esse trabalho com cada um deles para que eles aprovem a nossa emenda. Isso é fundamental, porque só assim que a gente vai poder ter uma garantia maior para os quintos, né? Uma garantia definitiva, porque todas essas decisões judiciais ainda vão esbarrar lá na decisão do STF, então é uma luta que não tem fim. Deixa eu ver aqui, Bruno, que deve ter mais perguntas que chegaram. Só para poder pontuar, eu vi que o pessoal está com dúvida. Olha só, pessoal, o requerimento administrativo, ele vai estar individual, ele vai ter um modelo no site do SINDI-MPU, que vai ser disponibilizado pelo Renato Cantoni, pelo sindicato em si, diretoria de comunicação e as demais, amanhã no site do sindicato, para que você possa realizar o teu requerimento individual, modelo, e deve ser encaminhado à Secretaria de Gestão de Pessoas. Se você tiver o interesse de que seja minutado um requerimento decorrente do teu caso individual, particular, abra um protocolo no sindicato. Você não tem ação individual e quer ingressar com requerimento administrativo ou com uma ação judicial, também é possível sim. Só para deixar bem claro isso, é possível. Por quê? Qual é o fundamento que nós vamos utilizar? A ação coletiva do Sindijus, à época, quando ela foi feita por substituição de categoria, artigo 8º, inciso 4 da Constituição. E quando é por substituição de categoria, atingiria a todos. Então, neste caso, mesmo que a pessoa não tenha ingressado individualmente, nós vamos defender a tese de que aquele trânsito em julgado teria atingido toda a categoria dos servidores judiciários do Ministério Público da União naquela ação, tá? Mas quem entrou individualmente tem um direito mais sólido, mais falsificado. Por quê? Porque ele teria a sua própria ação individual, buscando a extensão deste trânsito em julgado de maneira clara, pedindo a manutenção dos quintos em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal e pedindo o valor do passivo dos quintos. Então, mas sim, você que não teve ação individual, não ingressou à época lá atrás, nem na execução agora, você pode sim abrir no sistema de protocolo essa orientação para que a gente possa sim fazer o requerimento a vocês, tá? Perfeito, Bruno. Aqui me fizeram a pergunta de quem é aposentado, né? Como é que vai fazer o requerimento? O aposentado que for do MPF vai fazer o requerimento através da sala de cidadão. Você coloca MPF Serviços no site, a gente vai fazer essa explicação também no nosso próprio site junto com o requerimento. MPF Serviços, eu tenho 3 sistemas de protocolo para quem não é servidor. E aí, quem não tem CNPJ vai escolher o sistema de sala do cidadão e vai fazer esse protocolo direcionado ao secretário-geral. A sala do cidadão recebe e manda automaticamente para a secretaria-geral, para quem a secretaria vai fazer essa triagem, né? Mas é a forma. Todos os ramos têm o sistema de online de atendimento ao cidadão. E para quem não está mais no ramo ou no órgão, a forma correta é usar esse sistema. Daí é bem lembrado, por quem fez a pergunta aí, a gente vai fazer essa explicação de como fazer isso, tá? Para quem porventura não consiga impedir, Bruno, essa é para você, para quem porventura não consiga impedir a absorção, como é que fica as contribuições para a Previdência se ele não leva para a aposentadoria? Então, meu amigo, na verdade, essa compensação que está sendo feita é para que não tenha redução salarial. E, consequentemente, a contribuição da aposentadoria vai ser garantida para os servidores da época, paridade e integralidade. Para quem for proporcionalidade, vai ser, só para explicar, até 93, quem ingressou até 2003, perdão, ele tem paridade e integralidade. Esse servidor, independentemente do valor do seu salário, à época, ele tem paridade e integralidade. De 2003 a 2013, são servidores da proporcionalidade.
Então, independentemente dos quintos estarem ou não estarem naquele momento naquela contribuição, ele vai ser utilizado para o cálculo da proporcionalidade do salário. Então, também não seria prejudicado. E, por fim, os servidores em si, que são da pós-2013, são aqueles que levam o teto do regime da Previdência Social. Esse do teto do regime da Previdência Social, ele não também entra no cálculo e também não se enquadraria nesse caso. Então, só quem teria direito realmente aos quintos seriam os servidores anteriores de 2003, que é a paridade e integralidade. Quanto à questão de não levar para a aposentadoria, ele é uma matéria em si, apesar da paridade e integralidade, que há sim a matéria posterior a ser questionado com essas absorções que vão vir posteriormente. Porque, como disse, não será levado para a aposentadoria. A exemplo, quando eram descontados sobre férias, sobre outras coisas. Mas tudo vai depender agora de como nós vamos realizar os próximos passos. Então, é sim passível de um questionamento, mas a princípio não traria prejuízo aos servidores, porque este equilíbrio da absorção através do aumento do vencimento básico não está gerando uma redução do vencimento do servidor, a grosso modo, mas na realidade está, porque toda a categoria está recebendo reajuste e esse servidor não. Então, é sim possível esse questionamento da Previdência, tá? É sim, a gente já vai verificar essa possibilidade. Bruno, alguns servidores receberam os passivos dos quintos, em seguida receberam os juros dos quintos. Ocorre que, de relação a juros dos quintos, não foi totalmente quitado. Tem servidores que ainda têm saldo desses juros a receber. Esse saldo pendente pode ser reivindicado via administrativa ou judicialmente? Acho que isso estava referente judicialmente, era a execução, né? Então, para você dar um resuminho de novo aí. Seria. Quem ingressou com a documentação, quem mandou a documentação à época, quem recebeu não vai ter que devolver, tá? Essa é a decisão de Gilmar Mendes. Quem recebeu não vai ter que devolver. Mas também não serão realizados novos pagamentos decorrentes dos quintos. Mas, em consequência, quanto à questão do judicial, quem buscou e nos passou a documentação, nós ingressamos requerendo passivo integral do valor, inclusive os juros e as diferenças que nós entendíamos, porque a correção em si judicial era diferente dessa correção que foi aplicada administrativamente. Perfeito. Tem uma mais técnica aqui, e aí eu acho que a gente já pode partir para o resumo, né? Final. Quem é filiado atualmente do SINDI-MPU e ingressou com ação de cumprimento de sentença, mas em 2005 era filiado da SMPF. Quem ingressou com uma ação coletiva da SMPF, como deve proceder? Olha Você só. vai responder junto, só, Bruno, aqui, ó. Entrei com a ação ano passado, devo fazer o requerimento? Ou seja, todos vão fazer o requerimento? Só quem tem ação judicial vai fazer o requerimento? Só quem tem trânsito em julgado vai fazer o requerimento? Quem não tem nada, não fez nenhum tipo de ação, só tem a ação administrativa, deve fazer o requerimento? Tá. Você pode englobar num resumo só para a gente ir finalizando. SMPF. A SMPF ela tem uma ação com trânsito em julgado sobre os quintos, tá? Ela tem uma ação coletiva com trânsito julgado sobre os quintos. Então, inclusive com rolos substituídos que já estão contemplados, e na ação nós estamos questionando a possibilidade de ampliação desse rol de substituição da associação para que mais servidores sejam contemplados. Então, existe sim uma ação coletiva quanto à questão dos quintos. Quem tiver interesse, servidores tiverem interesse também, está seu patrocínio no nosso escritório, podem buscar pelas vias em si para poder entrar em contato e a gente conseguir passar a situação desta ação pela entidade Associação de Servidores do Ministério Público Federal. Quem ingressou em execução individual não tem problema também. A execução individual nós entendemos que ampara também aos servidores, então esses servidores também teriam o direito à não incorporação dos quintos. Aqueles que receberam apenas administrativamente, não questionaram judicialmente de nenhuma maneira, sim, abre um sistema de protocolo, porque nós vamos tratar dessa questão do artigo 8º, inciso 4 da Constituição, substituição processual, que eu já falei algumas vezes na live. Então, abre, sim, o teu sistema de protocolo. Mas eu tenho ação individual. O teu direito é um pouco diferente do que a gente vai arguir em si, nesse de quem não possui ação individual. Eu estou na ação da SMPF, mais tranquilo ainda também. Na ação da SMPF tem o trânsito julgado já com o nominal das pessoas. Então, também essas pessoas
estão amparadas nos mesmos moldes de quem ingressou individualmente para manutenção integral dos quintos no seu vencimento. Perfeito, Bruno. Aí tem uma pergunta se nós analisamos a fórmula de cálculo da absorção. Para analisar a fórmula de cálculo da absorção, a gente precisa que as pessoas enviem o contra-cheque, porque é caso a caso. O que está na decisão do MPF e que foi estendido aos outros ramos é que ia ser realmente absorvido completamente os quintos nesse mês de fevereiro, principalmente o referente ao MPF, e aí vai ser analisado caso a caso pela administração, ou seja, quem tem quintos antes de 98, quem tem ação transitada e julgado, a própria administração vai devolver, ou vai desincorporar, vai desabsorver os quintos, né, e vai devolver o mês de fevereiro com juros compensados e tudo. Isso é o que está na decisão. Mas para fazer a análise depende de caso a caso, então é necessário abrir o protocolo, encaminhar a cópia do contra-cheque para nós podermos fazer essa análise. E aí responde as duas perguntas que estão ali. Se a gente fez a análise e se estiver a VPNI totalmente cortada dos seus contra-cheques. Então, foi totalmente encontrada no MPF por causa dessa situação. A base de dados do MPF não estava completa, estava com problemas, e para eles poderem terem tempo de fazer a análise, eles tomaram essa atitude. Por isso que nós estamos fazendo os requerimentos para já provocar a administração em poder fazer essas análises. Não totalmente, foi proporcional. É que tem alguns casos que eu recebi geraria, total. Tem alguns casos que foram total, decorrente do reajuste ser o mesmo valor. Entende? Então, variou de caso a caso, por isso que para poder fazer a análise desses cálculos tem que vir o contra-cheque, um pedido, né? Bruno, para poder resumir aqui, houve muitos comentários, claro, em todos os grupos aí, e se fala muito, que o escritório fez, que a gente teve ação, que a gente não tem ação, que outro escritório é fantástico, que isso, aquilo. Eu quero que deixe bem claro e esclareça a situação que a ação dos quintos, que tramitava pelo SINDI-MPU, de que data que ela era, de que época que ela era, e quando nós chegamos na ação, ela já tinha terminado essa ação. Quando o escritório assume e por que essa ação o SINDI-MPU perdeu. Isso é importante deixar para todos os servidores claro. Olha só, a ação do SINDI-MPU, ela é anterior ao nosso escritório, foi ingressada anterior ao nosso escritório, foi julgada anterior ao nosso escritório. O acórdão que decidiu o mérito da ação é anterior ao nosso escritório. O escritório anterior, ele, quando fez o recurso do acórdão que deu improcedência a incorporar aos quintos para a ação do SINDI-MPU, recorreu exclusivamente quanto ao valor dos honorários constantes no processo. O que acontece? Só para a gente poder destacar bem claro. O tribunal, ele analisa, quando você recorre, apenas os fundamentos do recurso, salvo em caso da tese madura, quando você tem anulação da sentença e o tribunal já julga tudo de novo, quando você busca nulidade em si de um ponto em específico. Neste caso, não foi isso. O escritório recorreu exclusivamente, não o nosso escritório, não o Estilac Rocha. Quero deixar claro isso, porque nos foi subestabelecido esse processo posterior a este recurso. E boa parte das vezes a gente assume umas culpas por atuações passadas. Então, quero deixar bem claro isso. O nosso escritório assumiu o processo ainda em curso, mas com discussão no tribunal exclusiva quanto a honorários. E se você recorre exclusivamente sobre honorários e não sobre o mérito da demanda, o mérito da demanda transita em julgado. E o que continua a ser debatido é apenas a matéria do recurso. Então, no caso que nós estamos tratando aqui, eu quero deixar bem claro isso, é algo anterior ao nosso escritório e que nós assumimos o subestabelecimento da demanda para continuar o recurso que já tinha sido interposto à época, que versava exclusivamente sobre honorários da Advocacia Geral da União.
Então, quero deixar isso claro, porque muita gente, eu vi esses comentários, nos procuraram, falaram que nós não realizamos em si, que o processo, que quem perdeu foi o SINDI-MPU, e como nós somos assessoria do SINDI-MPU, nós teríamos perdido esse processo. Eu quero deixar claro, este processo nos foi subestabelecido já com trânsito em julgado do mérito dele. É só buscar a data do nosso subestabelecimento e a data do acordo em que julgou o mérito e o recurso que teve posterior a isso, e depois vem o nosso subestabelecimento. Só fazer essa análise. Quem tiver interesse também, eu não vou citar nome de nenhum escritório, por falta de ética, eu não vou realizar isso. E eu estou constatando apenas um fato que existe dentro do processo. Então, não foi o nosso escritório que não recorreu do mérito, muito pelo contrário, posteriormente nós tentamos suscitar novamente a matéria de mérito, mas ela já estava preclusa, ela já estava com trânsito em julgado, não havia possibilidade de questionamento dela. E aí, este novo argumento trazido, ele gera uma coisa chamada inovação recursal, o que não é possível. Então, eu quero deixar claro isso, bem claro isso, para que a gente não trate, algumas pessoas elas tendem a fazer algumas manifestações em referência ao nosso escritório, e eu quero só deixar claro, gente, não ocorreu o trânsito em julgado do mérito da demanda sobre a atuação, sobre patrocínio da demanda pelo escritório Estilac e Rocha Advogados Associados, que é a atual assessoria jurídica do SINDI-MPU. Não ocorreu, tá? Então, quero só deixar isso bem claro, tudo é anterior ao nosso escritório, nós assumimos a demanda no momento que nos foi subestabelecido, nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e demos sequência, e nós não faremos nenhum tipo de apologia ou manifestações inconsequentes que poderiam quebrar, inclusive, a ética garantida entre os escritórios de advocacia. Isso nós não vamos fazer, mas nós vimos que sofremos alguns ataques de maneira, desculpa até o termo, de maneira inconsequente, porque quando você levanta algo dessa maneira, você levanta a categoria a uma manifestação de algo que não existe, tá? E aí a categoria cria uma verdade absoluta de algo, novamente, que não existe. Isso daí é só acessar o processo, qualquer um que tivesse. Aí o Cantone já disponibilizou o número do processo do Sindjus, eu vou pedir já o número do processo de MPU também para que seja divulgado, para quem tiver interesse conseguir acessar o processo e analisar detidamente as peças processuais que existem, e vão identificar exatamente isso que nós estamos colocando. Então, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre a matéria dos químicos, apesar de nós estarmos tratando de um absurdo jurídico, que foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal, no momento em que decidiu pela absorção das decisões administrativas com mais de 5 anos, um absurdo jurídico. Apesar disso, eu tenho tranquilidade para falar que a atuação dentro do processo do SINDI-MPU quanto ao mérito não foi sob patrocínio do Estilac Rocha, tá? Quero deixar isso muito claro, nós tentamos resgatar a matéria, quem verificar dentro do processo vai identificar isso, mas não foi possível o resgate da matéria, tá? Perfeito. De mérito. Perfeito. Bruno, para resumir, então, a Diretoria Nacional vai amanhã colocar as formas de protocolar os requerimentos, vamos colocar um modelo de requerimento genérico para todos que podem usar, e vamos colocar, quem quiser um requerimento mais específico, abra o protocolo para o jurídico, que vai ser feito um requerimento personalizado para a pessoa, e com as negativas desse requerimento, abram os protocolos para que a assessoria jurídica possa atuar da forma judicial a tentar garantir a manutenção dos quintos e não a absorção dos quintos, né? Como já foi dito, quem é o titular da ação é o Sindjus, da ação que garante, né, os quintos. O Sindjus, então, pode entrar com o mandato de segurança, como é falado, né? E me fugiu aqui. A gente vai colocar também a forma de protocolar. E aí, Bruno, resumindo, tenho mais 2 perguntas só, e resumindo, quem pode entrar, quem deve entrar com o protocolo, quem não deve entrar, e tudo isso. Aqui, um colega, eu era afiliado do Sintrajuf no Maranhão, à época, e no caso o sindicato tem entrado com ação desse tema e meu nome estiver lá. Essa ação serve como tramitada em julgado? E nós, aposentados, não temos acesso ao sistema do MPT. A gente vai também, o pessoal que
toda a forma de protocolar, seja para o MPT, seja para o MPM, seja para o MPF, para quem não tem acesso, para quem é aposentado, e para quem tem acesso também nós vamos deixar descrito amanhã lá na página nossa, dentro dessa própria matéria aqui, ok? Vai ter um link para isso. Então, Bruno, quem era do Sintrajuf à época, e se lá tiver o nome da pessoa, o sindicato não coloca nome nas ações, né? Mas na época ele era sindicalizado ao Sintrajuf. E aí o resumo final para a gente poder finalizar a live. Perfeito. Olha só. Só um pouquinho, Bruno. Só um aviso. Quem tiver ainda algumas outras perguntas, podem deixar lá. A gente não consegue responder agora, mas a gente depois coloca na página as respostas, tá? Vamos lá. Reforçando só, tá? O valor da VPNI vai ser absorvida na proporção do que for aumentado do seu vencimento básico. Aumentou R$300 do servidor no VB, reduz R$300 da VPNI. Essa é a decisão do ministro Gilmar Mendes. Então, quem te identificar dentro do teu contra-cheque que gerou reflexos, meu somado gás, campo, gratificação de perícia, somado isso, eles absorveram, vamos dar um exemplo, meu VB foi R$300, todos esses reflexos, aquezinho e demais, chegaram a 1.000 e absorveram 1.000 da VPNI, essa absorção está equivocada. E aí nós questionaremos. Se isso aconteceu no teu caso, abram um protocolo em si. Voltando, então, agora ao restante do que nós estávamos falando. Sim, servidores que estavam no Sintrajuf. Se você era o Sintrajuf à época, Sintrajuf provavelmente deve ser Sintrajuf Maranhão, né? Isso, Maranhão. Maranhão? Tá, Maranhão. Se você era servidor à época do Sintrajuf Maranhão, o Sintrajuf Maranhão teve uma peculiaridade em si. Se seu nome estiver dentro da ação como rol substituído, lá, bonitinho o teu nome, não vai ter problema dentro da absorção. Você pode pegar isso daí junto nos passar, pedir para a gente analisar o documento, a ação em si também pelo sistema de protocolo, a gente dá sequência. Mas o que aconteceu com o Sintrajuf Maranhão? Que é a mesma coisa que aconteceu com o Sintrajuf do Rio Grande do Sul, tá? Aconteceu uma peculiaridade dentro de uma análise de carta sindical, de um pedido de novo registro sindical pelo Sintrajuf, e ocorreu o deferimento pelo Ministério do Trabalho, e concederam a retirada dos servidores do Maranhão, como também do Rio Grande do Sul, da carta sindical do SINDI-MPU. Então, eram servidores do Ministério Público da União, exceto os do Estado do Maranhão, exceto os do Estado do Rio Grande do Sul. Buscaram e entraram e conseguiram isso dentro do Ministério do Trabalho e Emprego e saiu essa carta sindical. O SINDI-MPU questionou judicialmente isso e nós obtivemos êxito no Supremo Tribunal Federal, seu patrocínio de Stilac Rocha, o caso do Maranhão com transjulgado para que declarasse a nulidade da alteração em si do Maranhão e a nulidade da alteração do Rio Grande do Sul. Então, hoje o SINDI-MPU retoma a representatividade da categoria por inteiro, integralmente. Mas, se seu nome estiver na ação, ok, você está garantido. Se seu nome estiver na ação, não contempla, tá? Independentemente da sua filiação à época entidade. Artigo 8º da Constituição, ninguém pode ser vedado a filiar qualquer entidade, mas, lógico, tem aquelas questões da categoria. Então, essas entidades possuíam um convênio com o Ministério Público, ocorria o desconto. Pode ser um caso de nós irmos lá e demonstrarmos a filiação à época e tentarmos uma atuação específica no teu caso? Pode sim, não estou falando que não, podemos fazer. Mas, em regra, não atingiria nenhuma decisão do Sintrajuf Rio Grande do Sul e nenhuma decisão do Sintrajuf Maranhão a esses servidores. Agora, resumo geral do que foi dito aqui. Servidores que têm quintos e décimos incorporados, decorrentes da legislação até 98, não são atingidos pela absorção. Apenas aqueles servidores que recebem vantagem pecuniária individual, a VPNI, decorrente de decisão administrativa reconhecida pelo Ministério Público da União, de 98 a 2001, que foi o vácuo legislativo. Então, estes servidores estão sendo impactados. A decisão que nós estamos tratando aqui como base para a garantia de que sejam mantidos os quintos para os servidores é uma decisão do Sindijus, porque a ação do SINDI-MPU foi julgada improcedente, ocorreu o recurso pelo escritório à época apenas das questões dos honorários advocatícios.
Quanto à questão do Sindijus DF, ele teve o trânsito julgado da demanda e nós realizamos a execução para diversas pessoas do Ministério Público da União de caráter individual entre o período de abril a julho de 2022. Se você é um desses casos, o seu direito está muito mais amparado. Se você é um servidor que não entrou com a sua ação individual, nós poderemos também requerer o seu caso, utilizando como base o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, de que a ação do Sindijus possui a substituição processual. E à época do ajuizamento constava dentro da carta sindical os servidores do Ministério Público da União. Então, nós temos a capacidade de fazer esse argumento, inclusive para aqueles que não ingressaram individualmente. Então, sim, se você é administrativo individualmente, faça também. Será disponibilizado um requerimento administrativo padrão, que se você não se sentir contemplado por ele, preenchendo os dados, abra um sistema de protocolo que nós faremos um individual a vocês. Requerimento a ser direcionado à Secretaria de Gestão de Pessoas. Então, solicito aí que quem tiver esse interesse encaminhe a SGP o requerimento individual. Além do requerimento individual, as pessoas que porventura quiserem demandas judiciais, demandar judicialmente em cautelares, nós também podemos o fazer e será garantido também aos servidores, tá? Se você é aposentado, é ir pelo sistema de protocolo geral, direcionando dentro desse espaço ao cidadão a destinação à Secretaria Geral de Gestão de Pessoas, fazendo essas explicações. E aí isso vai estar explicado também, e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Todo dia no sindicato, no turno vespertino, para esclarecer via telefone, com 2 advogados do escritório Schleck Rocha presentes dentro do SINDI-MPU com capacidade para responder, e pelo sistema de protocolo do SINDI-MPU também, sendo respondido pela equipe hoje de advogados vinculados à parte do Sindicato de Servidores do Ministério Público da União. Então, podem acessar, podem questionar, nós estamos à disposição para poder realizar e esclarecer todas as dúvidas. Eu espero ter deixado claro. Se você entende que sua absorção foi equivocada, porque não foi só sobre o VB, mas sobre todos os reflexos que gerou, abra também o protocolo, nos junte seu contra-cheque para que nós possamos questionar judicialmente sobre isso. Nós estamos à disposição de vocês para desenvolver o trabalho de defesa dos interesses da categoria, tá? Queria agradecer a presença de todos, espero ter sido claro, nós estamos à disposição, essa não é uma live terminativa, não prestaremos mais esclarecimentos, nós estaremos à disposição para prestar todos os esclarecimentos. Se nós identificarmos que ficou alguma dúvida, algum vácuo, vão ser divulgadas matérias em si para poder suprir esse vácuo das pessoas, decorrente dos atendimentos que são feitos no sindicato, prestado contas também à própria diretoria. Então, eu espero ter esclarecido ao máximo, eu agradeço a presença de todos, espero ter sido bem claro e sucinto para não tomar muito tempo de vocês na noite dessa quinta-feira, e muito obrigado a todos vocês, servidores, que nos acompanharam. Espero que, quando chegarmos do outro lado dessa luta, tenhamos conseguido garantir a manutenção dos quintos a todos os servidores do Ministério Público da União, tá? Espero muito isso, com base no artigo 8º, inciso 4 da Constituição e com base nas ações individuais. Conto com a compreensão de... Peço desculpas, me ligaram aqui. Conto com a compreensão de vocês, conto com o apoio de vocês nessa luta e que todos nos ajudem aí para que a gente consiga sair vitorioso do outro lado e estaremos juntos com vocês nessa litigância, tá bom? Agradeço a todos novamente, uma boa noite, obrigado Renato Cantoni, obrigado Adriel, obrigado Bruno, obrigado Leonardo, muito obrigado a todos e estou à disposição, como sempre, de todos os servidores do Ministério Público da União. Um grande abraço. Obrigado, Bruno. Quero também reforçar aqui, antes de finalizar, que o SINDI-MPU está fazendo um trabalho paralelo a tudo isso, um trabalho parlamentar para poder conseguir a emenda dentro dos nossos projetos de lei que estão tramitando no Congresso. São projetos de lei do MPT e do MPM, do MPT, para alteração de cargos de servidores para cargos em comissão e criação de cargos de procuradores do trabalho, procuradores militares. Nós vamos fazer a emenda nesse processo para que a gente possa conseguir a não absorção dos quintos e de uma forma definitiva, né, por lei. Então, passo a palavra aqui para os diretores nacionais, Adriel, Bruna, Leonardo, se quiserem falar, Adriel, para dar a última palavrinha. Não, só reforçar, Renato, os colegas que estiverem na live aí, a questão de seguir as redes sociais, conseguir acompanhar o site do sindicato e reportar aí as melhorias que acharem necessário aí para a área de comunicação, que é uma área fundamental no sindicato, que é a área aí que a gente consegue, né,
chegar até vocês e comunicar as ações do SINDI-MPU para todos os servidores. Não estou conseguindo ligar minha câmera aqui. Então, é isso. Boa noite a todos que fizeram parte da live. Lembrando que a live fica salva no YouTube, vocês podem pegar o link, disponibilizar. Se inscrevam no canal do SINDI-MPU no YouTube, né? E sigam o SINDI-MPU lá nas redes sociais, Facebook e Instagram principalmente. São as redes sociais mais usadas aí. Obrigado, Adriel. Bruna? Eu quero agradecer ao Dr. Bruno, né, que é o representante do escritório Stilac Rocha, que acompanha o sindicato já tem algum tempo, por todos os esclarecimentos. O sindicato vai continuar atuando, né, em favor dos servidores. Algumas coisas que a gente já fez até o momento. Quando saiu a publicação da lei, nós já entramos em contato com todos os ramos, solicitando informações sobre os quintos e requerendo não fossem incorporados pela redação da lei, né? Então, o primeiro passo já foi dado pelo sindicato. A partir de agora, a gente recebeu essa decisão da administração e daí em diante a gente vai para os próximos passos, né? O requerimento administrativo, a gente vai avaliar caso a caso. Quem precisar pode abrir um protocolo no nosso sistema de registro de protocolo. Eu deixei o link ali no YouTube para vocês, mas é só acessar o site que vocês vão ter todas as informações, né? A gente já vai pedir para a comunicação organizar para vocês um FAQ amanhã, com o passo a passo de como fazer os requerimentos, os principais links, né? Os principais sites que vocês vão precisar acessar. E, de qualquer forma, o sindicato continua à disposição de todos. Se remanescerem quaisquer dúvidas, pode ir no sistema de protocolo e abrir, a gente acrescenta lá no nosso FAQ, né? E todos nós permanecemos à disposição de todos. Então, muito obrigada, Bruno, que participou conosco, obrigada a todos que fizeram perguntas e obrigada ao Renato, que conduziu aqui nossa reunião. Pessoal, o Leonardo está aí ainda? Acho que o Leonardo não se manifestou. Pessoal, então boa noite a todos. Agradecer mais uma vez ao Bruno, ao Adriel, à Bruna, ao Léo, os diretores nacionais, a todos que estiveram presentes aqui, os servidores que fizeram as perguntas. Realmente é carnaval, por isso um pouco menos de pessoas do que antes de ontem, que tivemos a live dos 13, mas a gente vai voltar a fazer nossas lives com mais explicação de outros assuntos além desse, e se for necessário repetir esse assunto também nós repetiremos, passado o carnaval, para esclarecer os servidores, mas deixar claro que o sindicato vem atuando em todas as frentes. Boa noite a todos e um bom carnaval, divirtam-se com parcimônia, com cuidado para que todos passem bem, se divirtam, relaxem e que a gente possa continuar lutando pelos servidores. Boa noite.